com vocês? Aqui é a Tayaná e hoje eu vim trazer a resenha de um dos meus livros preferidos da vida, que é O Reino de Sonhos, da Judith McNaught. Eu vou contar tudo pra vocês sobre ele. Mas primeiro, se você é novo por aqui, não se esqueça, vamos lá, se inscreve aqui no canal, acione o sininho e marque todas as notificações, assim você sempre será avisado quando tiver vídeo novo por aqui. E eu estou muito feliz porque nós batemos a meta de 2.500 até o dia 30 de junho, só que já foi bem antes disso. Eu estou muito feliz. Nada melhor que trazer esse livro aqui. Vamos conversar sobre esse livro aqui porque, ai gente, ele é incrível e eu vou contar tudo pra vocês sobre ele. Então, se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Trata-se de uma releitura agora na edição da Asa, que faz parte do Grupo Leia de Portugal. Eu já tinha lido ele anteriormente, em 2018, quando a editora Trade Brasil lançou ele aqui no Brasil. Ele tinha virado um dos meus favoritos da vida. Sabe aquela pilha de livros dos 10 preferidos da sua vida? Pois é, ele entrou. Então, só que ele é uma releitura, né? Então, vem ver se eu ainda tenho a mesma opinião. Um Reino de Sonhos foi publicado pela primeira vez em 1989. E ele é considerado um clássico romântico. Ele é o primeiro livro da dinastia Westmoreland. Mas o curioso é que o primeiro livro escrito pelo autor e foi publicado, né, em 1985 é O Vício no Meio Amor, que pela cronologia temporal é o segundo livro da dinastia. O que aconteceu é que por partes de situações que acontecem em O Vício no Meu Amor, tinham muita curiosidade por saber como se deu início ao título de Duque, né, de Claymore, e também sobre a história de amor do Duque com uma garota escocesa. Então não é surpresa pra ninguém que a história comece com o casamento do Royce com a Jennifer. E é um escândalo, porque é um casamento e não tem ninguém feliz. E não só se dá por ser um inglês se casando com uma escocesa, mas porque eles eram inimigos. E é nesse comecinho que nós conseguimos já logo de cara perceber que a Jenny é uma personagem única. E vemos também o que significa esse ser um reino de sonho, porque o título do livro é esse. Porque a Jenny, ela conversa com Deus, o seu subconsciente é como se Deus estivesse respondendo pra ela. E aí a história volta no tempo e de fato vamos só ver o casamento ser realizado na metade do livro. Mas aí nós também vamos conhecer melhor esse universo todo que nós estamos vendo nessa história, né? Vamos ver um pouco, conhecer um pouco o que é a lenda viva, né? A lenda viva do Lobo Negro. E também tudo de ruim que aconteceu na vida da Jenny. Ela tinha acabado de completar 17 anos e ela está trancada na abadia há 2 anos já, porque ela não quis acatar a vontade do pai dela. A Jenny é uma personagem maravilhosa que tende a esconder os seus sofrimentos ao criar um reino dos sonhos. Um reino que ela seria amada, que aconteceriam coisas tristes, sim, mas só que ela resolveria e seria simplesmente amada. Isso acontece porque o pai dela é um homem horrível e ela vive colocando desculpas para as ações dele. Ela não quer enxergar aquilo que todo mundo consegue. Esse homem, né, que é o chefe do clã Merrick, ele chega ao cúmulo de se casar com uma mulher, uma parente distante, que é uma viúva, né, e tem 3 filhos homens. Enfim, ele simplesmente casou com a mulher para poder herdar esses filhos. E veio uma menina também, mas eram 3 meninos e uma menina. A menina ele não tá nem aí ligando. Mas então ele nomeia o filho mais velho dessa mulher com quem ele se casou, o Alexander, como seu novo herdeiro. Só que a Jenny era a herdeira dele. Nós estamos falando das leis escocesas. Mas enfim, ele nomeia esse garoto Alexander, só que esse Alexander é um bicho muito ruim. E mesmo ele se tornando herdeiro, não satisfeito, ele ainda faz que, por causa de rumores e intrigas, com que todo o clã odeia Jenny, então ela acaba indo para a abadia por causa disso. No começo da história, como são só lembranças da Jenny e os seus sentimentos, né, a gente não consegue enxergar a profundidade do trauma que a Jenny tem por causa disso, a forma que ela se engana e que não consegue enxergar que o seu pai apenas no livro inteiro só a usa. Falando do que interessa, né, que é o nosso amado Lobo Negro, e eu ouso dizer que ele é o melhor mocinho de todos os livros que eu já li. O nome dele é Royce Westmoreland e no começo ele é um conde, né,
e ele é o terror da Escócia. Há muitas lendas sobre ele, sobre feitos que ele fez, e a gente sabe, né, no começo a gente também não tem muita certeza, mas essas lendas são muito exageradas. Só pelo terror que ele coloca nas pessoas, muitas batalhas são vencidas por causa do temor que ele emprega, né? Stefan, o irmão mais novo do lobo, né, acaba sequestrando duas moças escocesas porque ele sabe que uma delas é a herdeira do poderoso clã Merrick. E por pensar, né, que por ter em mãos, né, a filha do chefe do poderoso clã, eles poderiam vencer a batalha sem nenhum derramamento de sangue. Mas é nítido pra nós, né, que não pra ela, né, mas enfim, que o pai dela não estava nem aí, ele não se preocupou porque a filha estava nas mãos dos ingleses, né? E sim, o que ele fez? Ele tentou usar isso para ganhar vantagens junto ao rei escocês, né, o Jaime, para ajudar na causa dele contra os ingleses. No começo, o Royce fica bravo, né, com o irmão por causa disso, mas depois, né, ele começa a ver um lado bom do plano do irmão. O Royce, apesar de toda a sua lenda, né, ele tem 29 anos e ele quer paz, ele não quer mais saber de lutas, de combates e tudo mais. Ele quer poder chegar em casa, ir pro seu castelo e ter uma boa comida, uma comida saborosa. Ele está farto de ter que comer comidas mal cozidas e se ajeitar em qualquer canto. Mas Jenny, juntamente com a Brenna, que é a sua meia-irmã, que só faz o que ela manda, quase uma coadjuvante, né, gente, no começo. Até ela bota as manguinhas dela de fora. Enfim, isso eu não vou falar nisso. Então a Jenny, ela frustra os ingleses porque elas vão tentar fugir a qualquer custo, porque ela não quer ser a causa da queda do seu próprio clã, né? Por mais que, gente, esse clã não merece de tudo que eles fizeram pra ela. E ela continua querendo ajudar. Ai, pelo amor de Deus, né? Mas isso me deu muita raiva nessa parte, mas enfim. Ela consegue fugir, mas primeiro, antes disso, ela destrói todas as mantas dos pobres dos ingleses, que, né? Esse bando são boas pessoas, né? E acabam tendo que ficar ao redento. Só que ela foge no cavalo do Thor, que é o lendário cavalo do Lobo Negro, e que é incrível, que é maravilhoso, e por causa dela, infelizmente, o Thor acaba morrendo. E nesse momento, por causa da morte do Thor, né, nós vemos o primeiro momento, assim, que nós vemos o lado frágil do Royce, né, e por causa disso, ele quer mostrar pra Jenny que ele não é o Lobo Negro a troco de nada e quer ser duro com ela. Só que ele coloca ela na tenda dele, né, pra mostrar ela pra que manda. Só que ele não consegue ser duro com ela. Só que a gente não pode dizer a mesma coisa da Jenny, que não tem piedade nenhuma do nosso mocinho. Ela, inclusive, corta o rosto dele com a sua própria adaga. E ele faz com que... ele obriga ela, né, a costurar o rosto dele, né. Mas, enfim, né. Só que eles ficam em um jogo de inimigos, né? Inimigos que, né, você vê que eles estão se amando. Mas, enfim, eles acabam dormindo junto por causa de uma coisinha lá que eu não vou contar pra vocês, pra não perder a graça de quando vocês lerem. E, enfim, depois que eles dormem juntos, né, o Royce pela primeira vez na vida está apaixonado. E ele não tem vergonha disso, só que um ministro, né, um tipo de ministro do rei da Inglaterra, do rei Henrique, chega lá onde o Royce tá. É uma das terras dele, né, mas não é o castelo ainda. Enfim, eu acho que é em Ardim que eles estão. Voltando, eu acho que onde eu estava. Então, o lobo, o emissário do rei, chega lá e manda que a Jenny, que os reféns, né, sejam entregues para esse emissário. E o Royce, ele não entrega ela de jeito nenhum. Ele diz pro emissário, um cara que odeia o Royce, ele também não gosta dele, enfim. Ele fala que não vai entregar a Jenny e que ele vai se casar com ela. Só que a Jenny, ela foge, né, lá do lugar, junto do meio-irmão, William, né, o único meio-irmão dela que é uma pessoa decente, porque os outros são horríveis, tanto o Alexander quanto o Michael, mas não é disso que eu quero falar. Ela é resgatada pelo meio-irmão, foge
e deixa o Royce humilhado, porque, tipo, ele desacatou uma ordem do rei por causa dela, por amor a ela, pra poder manter ela com ele e não entregar ela pro rei Henrique pra poder fazer com ela o que eles quisessem. Então ele desacatou uma ordem da coroa. Então ele é levado como prisioneiro. Ele pode perder o seu título de conde, ele pode perder todas as suas riquezas, porque ele passou a vida toda em campo de batalha, né? Enfim, ele, por causa disso, ele tem muitas riquezas mesmo, muitos, né? Enfim. E pode perder, inclusive, a sua vida. Então ele fica várias semanas preso, sem saber o que vai acontecer com ele. Mas apesar disso, ele está pouco se importando o que vai acontecer, porque pra ele está, tipo assim, louco de raiva, porque ele acha, por causa desses desentendimentos, que por causa de uma coisa que eles descobrem que a irmã da Brianna fez, e ele acha que ela sabia disso, então ele tá louco de raiva, pensando que tudo, que ela traiu, que ela foi falsa com ele, que ela não sentia nada por ele e só usou ele para conseguir escapar e humilhar ele. Quando finalmente o Royce é colocado na frente do rei Henrique, né, que estava possesso de raiva, não queria receber ele de jeito nenhum e deixou o Royce preso lá, só comendo pouca coisa, né, sem saber o que ia acontecer com seu destino. Ele até então, né, vamos imaginar o que interessa, né? O Royce acaba perdendo um dos seus castelos, mas isso não vem ao caso. A solução que tanto Henrique quanto o rei Jaime da Escócia deram é que eles se casassem. Afinal, ele teve relacionamentos com a Jane e antes dele ser preso, dela ir embora, ele queria se casar com ela, mas agora ele ficou possesso com isso porque ele não queria entrar fazer uma aliança pelo casamento. A gente mesmo já tinha lido sobre os pensamentos dele, falando que ele não achava certo isso sobre inimigos forçarem uma aliança através de casamento. Mas aqui é o que os reis decidiram e eles são obrigados a se casarem. Só que o rei Henrique, sabendo que a Jane é uma condessa por parte da mãe dela e que esse título é muito mais antigo do que o título do Royce como conde, transforma ele em duque para, né, porque, né, aliás, é Inglaterra contra a Escócia ainda, né, mas enfim, eles acabam tendo que se casar. E só que, gente, eles são inimigos, né, o Merrick odeia o Lobo Negro de uma forma que vocês não fazem ideia. Então, vão fazer novos entendimentos. Eu não entendi porque a Jane teve um desentendimento sobre isso, mas, né, essa cegueira que ela tem em não ver as coisas horríveis que o pai dela faz dá muita raiva. Mas uma coisa que eu queria muito falar aqui, que é uma das coisas que eu mais gosto desse livro, que ele mais mexeu comigo, é que por amor à esposa, né, o Royce, ele faz a promessa que não iria levantar uma mão sequer contra os parentes da esposa. Ele faz essa promessa porque a Jane pede isso pra ele no momento em que eles se reconciliam e finalmente você vai pensar, meu Deus, vai dar tudo certo, só vai ter flores daqui por diante e a gente cai do cavalo, né, porque o pior está por vir, mas ele faz essa promessa a ela e essa promessa, gente, é fogo. E essa foi a resenha de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu acho que foi um livro incrível pra mim, eu amo esse livro. Se eu pudesse, eu falaria tudo que acontece sobre ele, mas eu não quis dar muitos spoilers, só falei abrangimento, né, umas coisas que vocês já têm uma pouca noção que possa acontecer nesse livro aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, dizem aqui pra mim nos comentários se vocês já leram esse livro ou qualquer outro livro da autora. Ela é muito famosa pelos seus livros de romance histórico, né, apesar de ela ter alguns contemporâneos, mas as pessoas já me disseram que os contemporâneos não são assim tão bons. Eu acho que quando é uma autora que sempre faz um gênero e depois ela vai pra outro, as pessoas perdem um pouco a magia. Não sei, eu ainda vou ler os livros contemporâneos dela, ainda faltam alguns históricos pra ler. Ai, gente, mas eu vou ler, mas eu tô incrível, eu amo esse livro aqui.
Também amei muito Amor e Sempre. Eu espero ler o Isso no Meu Amor muito em breve. E quando eu ler, eu trago a resenha aqui também. Então, espero que vocês tenham gostado muito. Um grande beijo e tchau!